Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, de volta às terças-feiras, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia, né? Seguimos nela. Marcos, capítulo 2, versículo 1. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Jesus, estando ali, né? Quando as pessoas ficaram sabendo que ele havia voltado para casa, todos queriam vê-lo, né? Então, quem tinha pessoas doentes, principalmente, foram se embolando, né? Se correndo para a volta dele ali, porque queriam serem auxiliados. E veio 4 homens com um paralítico, carregando um paralítico, e trouxeram até Jesus. E Jesus falou para ele assim: seus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. As pessoas, né, principalmente os escribas, né, não acharam muito legal ele falar isso, porque acharam que quem era ele para perdoar pecado de alguém, se só Deus que podia perdoar pecado, né? E aí ele se colocou, né, como filho do homem, que ele podia. Qual a diferença de falar para ele: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ele perguntou para eles qual era a diferença, né? E aí ele então disse pro paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas o X da questão é quando ele diz: seus pecados estão perdoados, né? Isso nos remete à culpa, né, que nós sentimos de alguns erros pretéritos desta ou de outras vidas, que nos fazem nos manter presos, né, em dores e sofrimentos, porque nós mesmos não nos perdoamos. Então, quando Jesus falou para ele: os teus pecados estão perdoados, deu a ele a liberdade de sair daquele mal, né? Sair daquele sofrimento. Levanta-te e anda. Então, assim, muitas vezes, né, ou quase sempre, as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles são responsabilidade nossas. Por isso que Jesus disse para ele: toma o teu leito e vai, né? Faz algo por ti, faz por merecer essa cura, né? Ele não foi lá, pegou e disse assim: tu carrega o leito dele, tu segura ele pela mão e vai caminhar. Não, levanta, te anda, pega o teu leito e vai. Toma as rédeas da tua vida e vai fazer o que é certo a partir de agora, né? Todas os ensinamentos da Bíblia de Jesus, todas as falas dele, são através de parábolas. Ele mesmo já disse lá numa outra passagem do Evangelho que naquele tempo nós não estávamos preparados para entender as coisas que ele tinha para nos falar, né? Por isso então vos falo por parábolas, pois que vós não estáis preparados para entender. Então, quando ele fala para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda, é isso que ele quer dizer. Toma as rédeas da tua vida, não erra mais, começa a fazer as coisas certas e vai. E o paralítico levantou e andou. Então, assim, foi milagre? Nem tanto. Ele só ensinou aquilo que hoje os físicos estão estudando, né? A nossa capacidade de criar a nossa realidade. Eu só disse para ele: é contigo o negócio, tu vai lá e faz, né? E pronto, resolve. Não fica esperando que os outros fiquem te carregando para sempre com os teus problemas, sendo que quem tem que resolver ele é tu mesmo, né? Botar as responsabilidades dos nossos problemas nas mãos de outras pessoas, nos achar sofredores porque o meu patrão me paga pouco,
porque eu não faço isso ou aquilo porque eu sou doente, ou enfim, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó dor. E assim a gente vai levando, né, a vida sem tomar as rédeas. Eu acho que deixei uma coisa no fogo. Acho que já dá pra parar. Tinha esquecido. Então tu te liga, porque depois eu não vou lembrar mais. Então ele nos ensinou isso, que nós somos responsáveis, né? Também ele falou para os escribas, né, que o filho do homem, no caso ele, né, que também era filho de Deus, assim como nós, tinha também autoridade para perdoar os pecados daquele menino, daquele rapaz que estava lá paralítico, né, que ele poderia sim perdoar os pecados dele. Assim como em outra passagem do Evangelho, ele disse para os seus apóstolos, né? Os apóstolos saíram e disseram que tinham pessoas curando outras pessoas em nome de Jesus, né? Eles achavam uma afronta isso. E ele disse para os apóstolos: todo aquele, olha que coisa linda, todo aquele que falar em meu nome, ele tem a permissão de fazer o bem. Todo aquele que usar o meu nome para fazer o bem, ele tem, ali eu estarei junto com ele fazendo o bem. Mas é uma blasfêmia? Não, não é uma blasfêmia. Tanto que hoje, nos dias de hoje, que Jesus já desencarnou há muito tempo, nós trabalhamos com a energia crística, né? Em nome de Jesus, e conseguimos auxiliar muitas pessoas. Muita gente consegue auxiliar muitas pessoas, especialmente em casos de doenças, né? Em nome de Jesus. Então, o Filho do Homem, né? Somos nós, que também somos filhos de Deus, podemos sim trabalhar para o bem, né? Deixa bem claro, em nome de Jesus, porque ele ali vai estar. Nenhuma pessoa que ouse estar trabalhando para o mal, que usar o nome de Jesus, ele não vai estar ali amparando. Ele vai estar amparando todas aquelas pessoas que estão ali trabalhando para o bem, né? Para a evolução do planeta, para questões de saúde, dos necessitados, qualquer auxílio que tu estiver fazendo em nome de Jesus para o bem, com certeza ele vai estar ali, né? Vai estar te dando a permissão para usar o nome dele. Então, quando Jesus libertou, né, o paralítico das suas amarras do passado, perdoando os seus pecados, as pessoas entenderam aquilo como um milagre e todos, né, nossa, se admiraram, ficaram ali louvando a Deus e agradecendo. E Jesus continuou fazendo o seu trabalho, como se nada tivesse acontecido, porque ele só fez aquilo que ele tinha que fazer. Ele não estava esperando aplausos, nem, oh meu Deus, que maravilhoso que ele é. Não, ele fez e aí dali adiante já curou outro, e mais adiante já ensinou outro como é que tinha que fazer, seguiu fazendo o seu trabalho. E é mais ou menos assim que a gente precisa seguir na nossa vida, né? Não esperar por aplausos nas coisas que a gente faz, né? Na prática do bem. Porque a prática do bem, ela é entre nós e Deus. Ela não é entre nós e os homens, né? Não é entre aqueles que estão assistindo. Até, se possível, que a gente possa, ao fazer uma caridade com a nossa mão direita, que a esquerda não venha saber, né? Fazer as nossas caridades em silêncio. Era isso que Jesus pregava. Faz e faz, mas não precisa sair fazendo balbúrdia, como diria a mãe, daquilo que tu fez. Porque a caridade, ela é entre nós e Deus, né? É em nome dele, pelos ensinamentos de Jesus,
que nós fazemos a nossa caridade. E estar aqui nessa noite, conversando com vocês, falando das palavras de Jesus, é uma das formas que eu encontro de fazer um pouco de caridade, para que as pessoas consigam entender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Sempre digo que o que eu falo é de acordo com o meu entendimento, né? De acordo com aquilo que eu entendo naquele momento que eu leio, né? Com a influência dos mentores, porque nem todos são obrigados a entender as coisas da mesma forma que eu entendo, né? Então é por isso, boa noite, Ângela, é por isso que existem muitas religiões, porque pessoas interpretaram as palavras de Jesus de maneiras diferentes. Mas se todos eles, né, praticam o bem, seguem os ensinamentos de Jesus, ajudam o seu próximo, fazem a caridade entre você e Deus, tá tudo certo. Não importa quem foi, de onde foi, que lugar tu tá. O que importa é fazer o bem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se possível, perdoar as ofensas daqueles que te ofenderam, né? O máximo possível, porque um dia tu vai precisar ser perdoado também. Então, estudar as palavras de Jesus é muito mais do que a gente só simplesmente ler o que está aqui e achar que entendeu, porque ele sempre falou através de parábolas, tá? Então, hoje quem vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo é o seu Xangô, que é o Xangô da Justiça, né? Faz alguns dias que ele não vem, e hoje ele vai falar sobre as curas que Jesus praticava. Um salve assim para os filhos na terra. Calma. Então, mais uma vez aqui com os filhos, para falar dos ensinamentos do Mestre. Mestre dos mestres. Aquele que mais lições nos trouxe e deixou aqui no planeta Terra muitas pessoas que seguem os seus ensinamentos. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, da forma como entendeu, e está tudo bem. Não tem problema se as pessoas não entendem exatamente como foi que Jesus quis dizer. Entendendo de um jeito que é para ser bom e caridoso, já está muito bem. Jesus veio nesse planeta em busca de pessoas ruins, de pessoas imperfeitas, de pessoas más, porque eram essas que precisavam dele. Jesus não chegou nesse planeta para procurar por santos. Ele buscava em cada um daqueles que lhe seguiam o melhor que eles tinham dentro de si.
por mais que por fora não fosse aqueles padrões de comportamento, por dentro tinha algo de bom. Sempre é bom lembrar que um dos maiores apóstolos de Jesus, que se tornou apóstolo após o desencarne de Jesus, era um facínora assassino, Paulo. Então, se Jesus confiou a Paulo, um facínora assassino, a missão de espalhar o seu evangelho no mundo, quem somos nós para julgar os pequenos delitos dos nossos irmãos? Jesus sabe o que tem dentro de cada um de nós. Mesmo aquele ser mais imperfeito nas suas atitudes, ainda existe ali algo de bom. O que atrapalha muito nos dias de hoje é que a exposição dos erros é muito grande. A exposição é enorme. E todos aqueles que ficam sabendo daqueles erros descarregam energias de ódio no planeta. Quanto mais pessoas souberem, mais revolta e mais ódio. E pior fica o egrégor planetário. As pessoas não conseguem entender que hoje nada mais ficou oculto, não é? Nada mais ficou oculto. Então, se impressionam que nos dias de hoje as coisas estão muito pior do que há uns tempos atrás. Nossa, como esse planeta está horrível. As pessoas não percebem que o que é feito hoje, aos olhos de todos, era feito muito pior às escondidas. Ou aos olhos de poucos, porque a notícia não corria tanto, né? Paulo mesmo aqui citado jogava os cristãos nas arenas para os leões comer e a multidão achava lindo, né? Hoje, quando um representante da lei faz absurdos, pelo menos boa parte do planeta fica horrorizada, não concorda, não aplaude, né? Então podemos dizer que as coisas hoje estão melhores. Por quê? Num planeta que mais do que triplicou, multiplicou em muitas vezes a população, desde a época em que Jesus aqui esteve, uma grande maioria discorda das atrocidades. O problema é que discorda de uma maneira não tão boa. Porque se você começa a despejar sentimentos ruins no egrégor do planeta, ao invés de enfraquecer as trevas que estão com essas pessoas,
você dá força para elas. Então, ao invés de você acalmar as sombras, você fortalece. Bendito seja aqueles que lembram de orar e entregar a Deus os governantes do planeta. Pedir para que Ele conduza os seus pensamentos na luz e na justiça. Entregar para os mentores de luz os caminhos deles para que possam ser bem trilhados. E infelizes aqueles que maldizem, escracham e pisoteiam no erro dos outros. Porque não sabem o que estão fazendo. Não queremos que se aplauda os erros. Compactue com os erros. Mas também é necessário limpar a alma de cada um através das suas orações, através dos bons pensamentos, dos pedidos de paz e harmonia para o planeta. É a melhor forma de se conduzir à transição do planeta. Porque se esses irmãos que praticam o mal, que interferem no progresso, na justiça de outros irmãos, continuassem ocultos, os estragos que eles fariam seriam bem maiores. Então é preciso que se expurgue o mal para que ele possa ser combatido com a luz, não com o ódio. Com a luz. Nos tempos de Jesus, aqueles que cobravam os impostos, se não tinham valor a ser pago, os cobradores de impostos saqueavam suas casas, desonravam suas mulheres, muitas vezes colocavam fogo nas casas das pessoas que não tinham como pagar, em nome da justiça dos homens. Em nome da justiça dos homens. E hoje, quando vemos pessoas fazendo estes tipos de maldade, saqueando outros países através dos seus impostos, ficamos estarrecidos. Mas ainda assim, o ódio não vai resolver. Não existe lado certo, lado errado. Existe o lado da luz, aonde você vai vibrar na energia do bem, para que os nossos mentores de luz possam solucionar mais rápido essas questões, para que as trevas possam ser extintas o mais rápido possível. Quanto mais raiva, mais força para as trevas agir. Então, os mentores de luz estão vindo em vários cantos do mundo trazendo essas notícias.
que é preciso amar os vossos inimigos. E quando Jesus disse, ame o teu inimigo, ele não disse, senta-te à mesa com ele. Ele não disse, abra as portas da tua casa para ele. Ele disse, ame o teu inimigo, para que ele não venha te atingir outras vezes. Para que tu possa ter uma defesa contra os ataques dele. Esta era a ideia de Jesus quando ele disse, ame os teus inimigos. Porque amar aqueles que te amam é fácil. Agora, amar aqueles que te fazem o mal é difícil. E é por isso que é tão importante. Porque as coisas fáceis qualquer um faz. As coisas difíceis não é para qualquer um. Certo, meus irmãos? Vamos buscar dentro do coração de cada um eliminar esses sentimentos, né? De rancor, de ódio, frustrações, porque a frustração, ele é um sentimento muito corrosivo, vamos dizer assim. Corrói a alma e leva o ser humano a fazer coisas que muitas vezes prejudicam não só a si mesmo, como a outras pessoas. Então, quando eliminamos as frustrações da nossa vida, conseguimos viver melhor. Ah, mas Xangô, como eliminar as frustrações da vida? Não criando expectativas tão grandes, criando pequenas expectativas de cada vez, buscando pequenos objetivos de cada vez, alcançando eles passo a passo. Porque se você cria um objetivo muito grande, muito difícil, e você não alcança, você se frustra. E aí você abre as portas para outros sentimentos ruins. E se você cria pequenas metas, pequenos objetivos, e você vai vencendo um a um, você vai se sentindo realizado e elimina as frustrações. Mas por que será que se fala em frustração num momento como esse? Porque são de pessoas frustradas que se faz governantes ruins. Que se fazem chefes ruins, professores ruins, médicos ruins. Por isso, quando conseguimos eliminar as frustrações, conseguimos pessoas melhores no planeta. Certo, meus irmãos? Objetivo desta reunião: criar pequenas metas, pequenos objetivos, alcançá-los aos poucos e sentir-se realizado, lançando uma energia de amor, um pouquinho de cada vez para o planeta. Sempre que nós sentimos realizados, a nossa energia emana luz.
E é essa luz que o planeta precisa nos tempos de hoje. Principalmente entender que a cada dia o planeta progride. De forma nenhuma regride em nenhum setor. Nem violência, nem intelectual, nem prosperidade. Não. Progride a cada dia. Pequenas doses de progresso para que não haja frustrações. E que o nosso Senhor Jesus esteja abençoando a todos os nossos irmãos na face da terra, lançando o seu amor, o seu carinho, a sua compreensão, realizando em nós os seus milagres de amor, para que nós possamos seguir em frente e encontrar a verdadeira paz. Assim seja. Um salve assim para todos os irmãos na face da terra. Caô, cabeça. E uma boa noite a todos.